da Universidade Estadual de Feira de Santana, lotado na área de Eletrônica e Sistemas, do Departamento de Tecnologia. Sua área de interesse inclui transitórios eletromagnéticos em sistemas elétricos de potência. Professor, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos e eu vou apresentar os resultados que obtivemos com o estudo do transitório de manobra da linha Elo-CA proposto, sobre a ocorrência de defeito monofásico e trifásico. A motivação desse estudo seria dar subsídio para o pessoal de proteção realizar o planejamento para a proteção dessa alternativa, que é a transmissão em pouco mais de meio comprimento de onda. O objetivo geral nosso aqui foi avaliar o comportamento da linha de transmissão em meio comprimento de onda sob a condição de defeito. E o objetivo específico seria identificar as possíveis regiões críticas para cada defeito avaliado, tanto os defeitos monofásicos quanto trifásicos, que foram aplicados ao longo da linha. Então, a linha, o Elo-CA é formado por linhas de 500 kV com características semelhantes, como já foi apresentado anteriormente, formando um comprimento total de 2.600 km, que seria bem ajustada a transmissão em meia onda a 60 Hz. Apresentaremos aqui o comportamento do elo durante a manobra de energização sob defeito. Então, para isso, nós mostraremos qual foi o comportamento do elo sem o defeito, só para termos aí uma referência, e em seguida os resultados, considerando as ocorrências de faltas aí monofásicas e trifásicas, que ambos aí foram aplicados ao longo da linha. Então, com essa estratégia, foi possível identificar as regiões mais sensíveis a cada tipo de defeito. As simulações elas foram realizadas tanto com o ATP quanto com o PSCAD. A linha já foi apresentada, essa interconexão dos troncos Norte-Sul 1, Norte-Sul 2 e parte da Nordeste-Sudeste. A energização da linha foi conduzida através do fechamento em serra da mesa, do disjuntor de serra da mesa. Os disjuntores intermediários estariam intertravados e o disjuntor de Bom Jesus da Lapa aberto. A manobra foi simulada considerando os polos do disjuntor fechando no mesmo instante, no máximo de uma das fases, no caso, aí, no máximo da fase A. Os para-raios que são existentes na linha, eles foram considerados também na simulação, então eles foram mantidos também na simulação para o ensaio, como o objetivo seria refazer o que seria feito de fato, né, com os para-raios lotados nas linhas. Procurou-se não utilizar nenhum procedimento de mitigação das sobretensões, para a gente verificar realmente quais seriam as regiões mais críticas para cada tipo de defeito. Então, esse aqui seria o perfil de tensão para a linha energizada, né, sem defeito, e com os para-raios na linha. Então, aqui, sem defeito, eu tenho aqui o perfil em regime. E aqui em vermelho seriam as máximas tensões transitórias para a manobra de energização sem defeito.
Eu estou apresentando aqui alguns resultados da energização sem defeito, só para a gente ter uma referência. No caso aqui, a tensão no disjuntor em serra da mesa, né? Então, aqui está a parte transitória, que demora mais ou menos 100 milissegundos, e daí para frente entra em regime. Aqui seria a tensão no meio da linha, próximo ao meio da linha, na subestação de Colinas 2, a quilômetro 1.300. Então, é o transitório da linha, as tensões mais elevadas, elas ficam abaixo da metade da tensão nominal, e a tensão em regime fica realmente bem baixo, em torno de 30 kV. E a tensão no final da linha, no terminal receptor, em Bom Jesus da Lapa. Tá? Mais ou menos em regime apresenta 1 PU. Bom, as faltas elas foram simuladas considerando aí, no caso da falta monofásica e a falta trifásica, aplicada ao longo da linha e considerando a resistência de falta de 20 ohms. As faltas elas foram aplicadas em vários pontos para a gente determinar os pontos críticos para os defeitos simulados. Nós consideramos aí a falta, no momento do fechamento do disjuntor, a falta já pré-existente e a manobra do disjuntor 100 milissegundos após a energização, abrindo a linha 100 milissegundos após a energização da mesma. O tempo total de simulação foi de 500 milissegundos, com passo de integração utilizado de 50 microsegundos. As simulações foram conduzidas sem a representação do efeito do acoplamento dos troncos Norte-Sul 1 e Norte-Sul 2, e também não se considerou aqui o efeito corona nas linhas, que no caso do efeito corona iria acabar diminuindo a sobretensão. E aí, o nosso objetivo é verificar as máximas tensões que podem, porventura, ocorrer em função das faltas. Então, esse é o diagrama unifilado que foi utilizado para o estudo da falta, com um gerador, uma única unidade geradora em Serra da Meda, o disjuntor fechando as 3 fases no mesmo instante e no máximo da tensão da fase A. Os para-raios foram mantidos na linha e nós fizemos aí a aplicação da falta ao longo de toda a linha para verificar quais seriam os pontos mais críticos. Então, alguns resultados aqui, a tensão vista do terminal emissor em Serra da Mesa, com a falta aplicada aqui em Serra da Mesa 1. Então, ela acaba mostrando o mesmo perfil de tensão nas fases sãs, do comportamento sem falta, contudo apresentando as sobretensões, né? Aqui seria a falta aplicada em Colinas 2, que aproximadamente no meio da linha. Então, aqui nós continuamos com o mesmo formato da tensão sem a falta, contudo com a presença das sobretensões. E aqui seria a falta terminal em Bom Jesus da Lapa, no terminal receptor, onde houve seria na região mais crítica para a falta monofásica. Na verdade, a região crítica para a falta monofásica, ela começa a partir de grupo 2, desse ponto aqui, né, mais ou menos aqui, até o final da linha. Então, para a falta aplicada nesse ponto, aí nós temos, nessa região aqui, nós temos sobretensões mais elevadas. Nesse caso aqui, ela está apresentando a máxima tensão abaixo de 2 PU,
porque ela está sendo limitada pelos para-raios presentes na linha. Então, aqui seria as máximas correntes no disjuntor em serra da mesa, as correntes vistas pelo disjuntor. Então, ela é máxima aqui para o ponto de falta terminal próximo do disjuntor. À medida que a falta vai se deslocando ao longo da linha, a corrente vai diminuindo e quando chega próximo ao meio da linha, antes da subestação de Miracema 2, ela começa a subir novamente, porque se aproxima do ponto de ressonância aqui da linha. Então, as correntes começam a se elevar a partir desse ponto aqui. Essa seria a corrente do transformador, que também foi monitorada. Ela começa elevada para as faltas próximas ao terminal e vai diminuindo com a falta se movendo ao longo da linha. E, por fim, esse gráfico representa a falta monitorada, a corrente de falta, né? Então, ela começa elevada, ela vai, à medida que a falta vai se movendo, ela vai, a máxima corrente, os máximos valores vão diminuindo até chegar próximo ao meio da linha, quando novamente volta a subir, porque já está se aproximando do ponto de ressonância da linha. Daí ela volta a descer. Então, para visualizar melhor quais seriam as regiões mais críticas para a falta monofásica, eu coloquei aqui os gráficos dos para-raios que tiveram alguma atuação para as faltas aplicadas. Então, aqui no início da linha, o para-raios que atuou foi o para-raio de Miracema 1, localizado no quilômetro 511 da linha, onde ele atuou para a falta em torno de Imperatriz, mas com a energia absorvida que no para-raio não foi muito elevada, e atuou também para as faltas aplicadas a partir de Serra da Mesa 2 até o terminal final da linha, que é Bom Jesus da Lapa. Então, em torno da subestação de Rio das Éguas, mas também chegando próximo do limite de absorção de energia do equipamento, do para-raios. Colinas 2, a subestação que está próxima de Miracema, então ela também teve seus para-raios atuando para as faltas aplicadas ao longo da linha. Então, para as faltas em torno de Imperatriz, o para-raio teve alguma atuação e uma maior atuação para as faltas aplicadas a partir de Serra da Mesa, seguindo já o mesmo comportamento dos para-raios de Miracema 1. São subestações próximas. Então, aqui a gente já vê se formando uma região crítica que para a falta monofásica próximo do terminal final da linha. Os outros dois para-raios que tiveram uma atuação mais exigida foram os para-raios em Rio das Éguas, já no final da linha, e o para-raios em Bom Jesus da Lapa. Tá? Ambos também atuando na mesma região, aqui em torno das faltas que foram aplicadas em torno de Imperatriz e para as faltas aplicadas no terminal final da linha, a partir de Gurupi 2. E sendo que o para-raios de Bom Jesus, que no terminal final, que foi mais exigido com as faltas aplicadas aqui. Então, foi nesse para-raios que a energia absorvida foi mais elevada do que a capacidade do equipamento. Então, essa região aqui, a partir de Gurupi 2 até Bom Jesus da Lapa, seria a região mais crítica para a falta monofásica na linha. Então, nós visualizamos aqui o comportamento do elo sem defeito e com a aplicação da falta monofásica ao longo do tronco,
do elo. Como já tínhamos visto anteriormente, a energização sem defeito não apresenta sobretensões severas e a energização sob falta monofásica, ela apresenta regiões críticas após o quilômetro 2000, né, já no final da linha, próximo ao terminal receptor. Tá. Então, faltas apenas as faltas localizadas nessa região é que geraram sobretensões maiores na linha, né, e, consequentemente, correntes de falta mais elevadas. Então, os valores de corrente no disjuntor foram maiores para faltas terminal, no caso próximo do disjuntor, e a falta ela vai decaindo à medida que a corrente de falta vai decaindo, à medida que o ponto de falta se desloca na linha, até mais ou menos o ponto médio quando volta a crescer, que é na região crítica, que seria próximo ao ponto de ressonância da linha. Os para-raios, como nós vimos, eles não foram requisitados, com exceção dos pontos os pontos mais críticos, ou os pontos bem definidos, que seriam para as faltas localizadas em torno de Imperatriz, e para as faltas já no final da linha, a partir de Grupo 2 em diante, que os para-raios tiveram uma energia considerada. O defeito foi mantido por 100 milissegundos. E, nesse caso dessas simulações, a atuação da proteção não foi considerada. Aqui a gente só estava verificando só as máximas sobretensões que, porventura, pudessem ocorrer. As faltas trifásicas, elas foram simuladas nas mesmas condições para a falta monofásica. Também as faltas trifásicas sendo aplicadas ao longo da linha, considerando a resistência de falta de 20 ohms, e a linha também em vazio. Nós simulamos a linha tanto para falta monofásica quanto para trifásica, sempre com a linha em vazio. Da mesma forma que a falta monofásica, a falta trifásica foi aplicada em vários pontos, também para fazer o mapeamento da linha em função de se encontrar a região mais crítica. As simulações também foram realizadas com o ATP e com o PSCAD. Então, aqui eu estou colocando os gráficos das tensões de falta, quando a falta caminha na linha. Então, começando aqui com Serra da Mesa, a falta terminal, ela não provoca sobretensão. Aqui os resultados aqui foram implementados, foram simulados com ATP e com PSCAD. O ATP é a linha em azul mais alta e o PSCAD é a linha em vermelho. O ATP, nesse caso, mostrando os resultados mais conservadores. Aí. À medida que o ponto de falta ele caminha ao longo da linha, no caso a falta trifásica, as tensões, a montante do ponto de falta, elas vão se elevando, né? Então, na sequência, Grupi, Miracema 1, então as tensões vão começando a ficar elevadas, a montante do ponto de falta, a jusante não. Até falta em Colinas 1, nós não temos ainda sobretensão no início, né, em Serra da Mesa. A falta aplicada em Imperatriz também não apresenta valor de tensão, de sobretensão maior que um PU. A partir de Colinas 2 é que nós temos sobretensões aqui na linha em função da falta trifásica aplicada. Mas o ponto crítico começa a partir da subestação desse ponto de monitoramento em Miracema 2, nesse ponto aqui. Então, as faltas, a partir desse ponto, a jusante já começam a ter uma sobretensão bastante elevada e o seu valor está sendo limitado apenas pela atuação dos para-raios localizados nas subestações a montante do ponto de falta, né?
Então, aqui na subestação seguinte, né, Gurupi, que fica mais ou menos no ponto médio da região mais crítica, as tensões a montante também, elas estão sendo limitadas pelos para-raios que estão atuando aqui em Imperatriz, Colinas 1 e Miracema 1, e Serra da Mesa também, até a falta em Serra da Mesa, onde a gente tem a atuação dos para-raios. A partir daí, as sobretensões começam a diminuir, e aí não teria mais uma atuação dos para-raios, né? E a falta terminal em Bom Jesus, praticamente não teria uma sobretensão muito considerada, em comparação com os valores já observados na região crítica. Então, olhando a tensão a partir do disjuntor de Serra da Mesa, a gente pode visualizar aqui a região mais crítica para a falta trifásica aplicada, que é a partir dessa região, de Miracema 2 até Serra da Mesa 2. Nessa região, a mais crítica, onde faltas nesse ponto causam sobretensões e atuação dos para-raios aqui nas subestações de Gurupi, de Miracema 1 e Colinas 1. Inclusive, Serra da Mesa também. As correntes de falta, vista pelo disjuntor de Serra da Mesa, tanto com ATP quanto PSCAD, ela começa elevada e ela, na falta terminal aqui em Bom Jesus, em Serra da Mesa, vai decaindo a sua magnitude até chegar próximo da região de ressonância, onde volta a subir, né? Volta a subir. Alguns gráficos que eu coloquei para apresentar o comportamento da tensão para uma falta no ponto médio ali da região crítica, que é Gurupi. Então, as tensões aqui em Serra da Mesa, elas estão limitadas pela atuação dos para-raios, assim como as tensões aqui na subestação de Gurupi. Então, também elas estão limitadas aqui pela atuação dos para-raios. Então, para visualizar o comportamento dos para-raios, eu apresento aqui a energia absorvida em cada um deles. No para-raios de Serra da Mesa, onde fica o disjuntor, e aqui a atuação dos para-raios em Gurupi, Miracema e Colinas. Então, chegando próximo do valor limite, né, da suportabilidade aí do para-raios. Aqui seria a corrente de falta, para uma falta em Gurupi, né, vista lá do disjuntor. No caso, essa falta aqui, essa corrente também está sendo limitada pela atuação dos para-raios, né? No caso da não presença do para-raios, pode elevar bastante aí a corrente de falta. Bom, as tensões no disjuntor para faltas até Imperatriz são sempre inferiores à tensão nominal da linha. A região, com isso nós observamos que a região crítica para a falta trifásica, ela está compreendida entre a subestação de Miracema 2 e Serra da Mesa 2, que compreendem 65% a 85% do comprimento do elo, que seriam os piores casos de falta trifásica, tendo seus valores limitados apenas pela atuação dos para-raios, né, presente nas subestações, inclusive na subestação de Serra da Mesa. Então, com isso, nós vimos que no entorno da subestação de Gurupi estão os piores casos, com risco também para os para-raios que atuaram, os para-raios a jusante, aproximadamente um quarto do comprimento de onda, que seriam os para-raios localizados em Gurupi, Miracema e Colinas. Então, para a falta trifásica nessa região,
além da retirada da falta no tempo inferior a 100 milissegundos, seria necessário uma medida de proteção para a linha, né? Uma opção seria a utilização dessa redução de cadeias de isoladores, que deve ser tratada no seminário no dia de amanhã. Bom, eu vou só passar aqui, porque... Bom, eu ia fazer um resumo Então, resumindo, a falta monofásica, ela tem a sua localização mais crítica a partir da subestação de Serra da Mesa 2 até Bom Jesus, né? Então, é uma região bem, já bastante considerada, específica, no caso, é uma região bem específica, já no terminal próximo ao terminal final. As correntes não foram em função da atuação dos para-raios, né? Então, com isso, a gente verificou a severidade da falta em função da energia absorvida nesses mesmos para-raios aí, que atuaram a jusante, né, dos pontos de falta da região crítica. Os para-raios foram solicitados apenas nas faltas localizadas em pontos bem definidos, no caso da falta monofásica, e também na região crítica a partir da subestação de grupo 2 até o final da linha. Seria a região mais crítica para a falta monofásica. Então, essa ocorrência dos defeitos ao longo da linha pode produzir resultados distintos do que é encontrado para linhas curtas, né? E isso foi observado em função da atuação dos para-raios em pontos mais afastados do ponto de falta. Então, possíveis soluções para a falta monofásica seria a atuação de uma proteção rápida ou o uso de para-raios com a capacidade de absorção de energia maior. E para a falta trifásica, só concluindo rapidamente, tanto do ponto de vista das sobretensões como das correntes, das energias dissipadas nos para-raios, as piores faltas ocorreram para a região bem definida entre Miracema 2 e Serra da Mesa 2, centrada na subestação Grupo 2. Então, a sobretensão, elas foram limitadas pela atuação dos para-raios, limitadas em aproximadamente 2 PU, mas essa limitação foi devida à atuação dos para-raios na linha. A energia dissipada nos para-raios nesses elementos é muito elevada, ficando próximo dos valores limites. Então, nas subestações de Miracema 1, Colinas 1 e Serra da Mesa 1, logo no início da linha, foram os pontos mais exigidos para a falta trifásica. Então, os valores obtidos são sempre superiores ao valor de corrente em regime, no caso monitorando a corrente, no caso seria a corrente capacitiva da linha, sendo, nesse caso, para o ensaio, as faltas poderiam ser identificadas através de um relé de sobrecorrente. Então, basicamente, eram esses os resultados que nós obtivemos e queríamos mostrar a vocês. Então, obrigado. Sentar aí, por favor. Obrigado. Ok, muito obrigado, Marcos, pela excelente apresentação. Vamos passar então a pergunta aqui para o João Lima, e eu tenho certeza que vai ter pergunta da Balestro sobre para-raios. Estou imaginando também. Camilo, favor de Lima da Potência. Professor, é o seguinte, na sua apresentação, para curtos trifásicos, lá em Serra da Mesa, os resultados do ATP
se apresentaram diferentes do resultado do PSCAD. Principalmente nas correntes, com diferença até de 1 kA de uma ferramenta para outra. A gente pode atribuir essa diferença ao modelo de máquina utilizado no ATP e PSCAD, ou tem uma outra justificativa, por favor? Bom, no caso, inclusive o ATP usa parâmetro, a linha é representada por parâmetros distribuídos. E no PSCAD foi utilizada a representação que leva em consideração a variação dos parâmetros com a frequência. Então, isso aí também influencia o resultado. Então, o modelo da linha já influenciou. A justificativa que você está apresentando seria a influência da frequência nos parâmetros, que isso está na representação do PSCAD. E o ATP não incluiu, bem que poderia incluir, né, pela rotina do Marti, mas não foi feito isso, é isso? Não. E o modelo de máquina é exatamente igual? Não sei se o Cristiano pode complementar. A máquina está representada uma fonte infinita, uma fonte ideal atrás de uma impedância. A representação da máquina é a mesma. Modelo convencional para transitório. Não estamos representando a máquina nesse estudo. Né? Então, uma fonte atrás de uma impedância, aí vem o transformador. A diferença dos modelos é a modelagem da linha. Bom, desculpe, eu imaginei que a máquina tivesse representado com o modelo nesse 58 caso, não. com todas nesse as características. Caso, não. Tá bom. Só amanhã. Só amanhã, que aí tem a análise dinâmica. Mas nesses casos de transitórios, nós estamos só com uma fonte. Né? Peraí. Eu quero só resumir, quer dizer que o modelo da linha foi quem fez essa diferença toda. É somente isso. É o modelo da linha, porque nós não trabalhamos com o modelo do Marti. Né? O modelo do Marti, para a dependência da frequência, dos parâmetros, ele não funciona bem. Nós achamos que não é adequado. Então, para representar a dependência da frequência, nós vamos para o PSCAD, o modelo de fase do PSCAD. Ele dá uma resposta boa. A diferença é só o modelo de linha. Se você fizesse o Marti no ATP, será que você chegava mais próximo do valor do PSCAD? O modelo do Marti ele pode ser instável, então não dá para a gente usar. Tá? A gente não confia no resultado. Ele pode estar perto, mas ele pode ter divergência também de resultado. Apesar de nós estamos trabalhando com parâmetro distribuído, com linha idealmente transposta. Tá? Então, normalmente nós não usamos mais. Foi feito a simulação sem a presença dos para-raios ao longo da linha? Não. Os para-raios foram representados, foram sempre representados. Tá, então aí já respondeu a metade da minha pergunta, que eu ia perguntar, já que nós estamos tentando simular um elo que hipoteticamente não tivesse os para-raios no meio da linha, se não tinha sido feita essa simulação, que teria, talvez por objetivo, saber as subtensões ao longo de uma hipotética linha que não tivesse as subestações. O problema é que, como nós estamos estamos estudando o ensaio, preparando para o ensaio, e os para-raios não têm impacto quando a linha está sem defeito. Né? E a nossa ideia é fazer o ensaio durante um dia que não tenha probabilidade muito grande de chuva, mas são 2.600 quilômetros. Então, falta monofásica pode ocorrer. A falta trifásica é muito difícil ocorrer durante o ensaio. Né? Teria que ser muito azar ter uma falta trifásica durante o ensaio, mas a monofásica não. Então, na verdade, quando nós varremos e quando nós verificamos o estresse da falta trifásica, é mais para completar a nossa lista de tarefas, porque realmente não esperamos que isso aconteça. Depois, obviamente, a proteção tem que ser para todos os casos, para todos os tipos de falta. Então, por isso, nós mantivemos os para-raios, porque durante o ensaio vai ter o para-raio, e pela montante de energia, nós sabemos que as sobretensões vão ser elevadas, bastante elevadas. Por isso, o método de mitigação que nós estamos propondo, que vai ser apresentado no trabalho de TRV, amanhã. Tá. Porque a energia é alta. Para a falta monofásica, que seria uma falta mais provável,
que poderia ocorrer com uma probabilidade um pouco maior, nós teríamos o problema da energia nos para-raios no fim da linha, Rio das Éguas e Bom Jesus da Lapa, a energia é alta, mas como nós vamos ver também com a proteção na manhã, a proteção hoje, convencional, ela já é suficiente para não deixar a sobretensão ficar tão elevada. Tá bom. Olha, Vai ser difícil. é o seguinte, a falta trifásica, ela só acontece se houver uma queda de uma aeronave em cima da linha ou se ocorrer queda de torre. Não existe outra alternativa para uma falta trifásica, ok? Ah, meu Deus. Tá, deixa eu botar um pouco mais de linha. Cristina, na hora que você achar que deu, você interrompe, porque... Deixa eu só te falar. Com relação à absorção de energia, você deve ter lembrado daquela conversa que nós tivemos no SNPTE com relação à inadequabilidade dos modelos de varistor, por exemplo, do ATP, para simular realmente, para realmente mostrar a capacidade de absorção de energia de para-raios, né? A gente, quando coloca o MAV92 no circuito lá, ele se comporta como um para-raios ideal, quer dizer, a corrente é sempre a mesma, você pode injetar 1 milhão de joules no para-raio que ele suporta, né? Então, pelos números que eu vi aí, a falta trifásica eliminaria vários para-raios aí, com certeza eles de verdade falhariam, tá? Você pode ter certeza disso. Então... Só que com os para-raios, o que acontece é assim, se fosse uma linha de meia onda, ela não teria esses para-raios, porque eles só existiriam nos externais. E você não consegue chegar, apesar da simulação indicar 2 PU e meio, 3 PU, você não chega nesse valor, né? Antes disso, começa a... Se você não fizesse nada, a linha sairia da condição de ressonância. Só que nós controlamos essa saída através da nossa proposta de reduzir a distância solar. Nós fragilizamos. Da linha lá para vai passar. Exatamente. Né? Bota um para-raio, fica melhor. Oi, Oswaldo, da Chesco. Você comentou que a representação eu acho que a Maria Cristina falou também, a representação dos parâmetros da linha, você considerou a linha perfeitamente transposta e, naturalmente, não... ok. A linha perfeitamente transposta e, naturalmente, não foram, como você citou, não foram considerados, não sei se citou, mas pressupõe-se que não considerou parâmetros mútuos. Porque a linha tem um trecho que a linha está num sentido e tem outro trecho no outro sentido. Acoplamento não. Os acoplamentos não foram considerados. Não. Até porque a transposição... São 60 metros, né? Entre troncos. Se fosse uma linha curta, mas imaginando aí, sei lá, 800, 1.000 quilômetros de linha em paralelo, isso pode ter uma influência. A minha dúvida seria favorável ou desfavorável para essas sobretensões? Essa que é a questão. Pode ser até que ela seja favorável, né? Não dá para poder imaginar. Teria talvez, se tiver oportunidade... Nós não chegamos a estudar o acoplamento, porque o acoplamento, as linhas estão afastadas, os troncos, Norte-Sul 1 e 2, estão afastados de 60 metros. Então, em termos de impacto nas sobretensões que nós estamos observando, ela não seria importante. Você poderia ter uma influência quando a linha estivesse em regime permanente na região de mínima tensão, no meio da linha. Porque ali nós temos uma tensão de 30 kV, aí talvez tivesse um acoplamento, aí teríamos que realmente fazer a conta, para saber qual seria o impacto. Mas, em termos de distorcer a nossa linha de meia onda teste, não seria importante. Roberto, do CEPEL. Só uma perguntinha, essas energias elevadas dos para-raios, que você deu curto na fase A, essa energia elevada é só na fase C, se é a mesma... Foi a fase que o para-raio atuou. Então, a sensação que me dá é que se não tivesse o para-raio, como a Cristina e você mesmo falou, as sobretensões seriam muito elevadas. Então, fatalmente, esse curto monofásico viraria um curto bifásico, porque, com certeza, teria descarga na cadeia de isoladores da fase C.
Já que a sobretensão, a gente, como você não fez, mas acredito que a sobretensão seria elevada. E até talvez discordando um pouco do Vanderlei, pode ser que virasse efetivamente uma falta trifásica, se mesmo não caindo o avião. Não, vamos deixar o avião de lado. Eu acho que, pelo que nós observamos em termos de estudo sem os para-raios, as sobretensões, quando nós, na verdade, nós reproduzimos esse caso no RTDS colocando a proteção, né? A proteção que existe lá hoje. E a proteção ela é extremamente rápida, porque quando você tem, quando a falta acontece nessas regiões mais críticas, a corrente no início da linha é muito alta. Então, é como se a falta fosse quase terminal, ela é instantânea. Então, você não chega a montar esse nível de energia. Nós vamos mostrar amanhã, só não quero acabar a novela antes da hora. Amanhã nós vamos mostrar que, como a proteção atua tão rápido, a energia nesse ponto não existe. Vão ser 2 gráficos. A energia é que são 100 milissegundos de falta. A proteção atua, ela tira em 5 milissegundos, não sei, Elson vai dizer o valor, mas é rapidíssimo. Porque a falta é terminal. Para o relé, a falta é terminal. Então, ela é muito rápida. Então, agora, se a proteção falhar, tiver que trabalhar alguma outra coisa, aí sim. Mas a proteção que estava lá, instalada no RTDS, não deixou a energia chegar nesse ponto. Acho que I'm Hao Xicong from Shandong University, China. I have seen your research work. Can you page up to the current and voltage? The page of current voltage. Page up to the current and voltage of single phase. Page up to the voltage and current of single phase. Back up the PPT to the current and voltage of single phase. This is a voltage and a current of single phase. We have done some research work about it too. Professor Qi and me also have done this work. We have simulated this, but our result is that the voltage and current is symmetrical. For example, this is single phase current. The voltage and the current is symmetrical at both ends. This simulation is with the line, it's open line. With open up, the circuit had opened up. No, the line is open at the remote end. It's not transmitting power, just energization. It's no load line. And also with para-raio. Yes. There is no load at the end of the line. Then it's not symmetrical. There is no voltage at the end of the line. It's opened. I wonder if it is symmetrical at It's not both ends. transmitting power. It's not under operation, under regular operation. Isn't it symmetrical at both ends? No, it shouldn't be just symmetrical regarding the both ends. Because in one end there is no power, in the other end we are energizing. Just this is the energization test. Is that what he's asking for? Can you just speak and translate for us? I know. Thank you. Okay. Can you, in Chinese?
Bom, muito obrigado mais uma vez para o Marcos, uma salva de palmas para ele. Bom, muito obrigado mais uma vez para o Marcos, uma salva de palmas para ele. Just use.